Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz. Você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Fiança e capitalização têm sido fontes importantes de receita para as nossas corretoras. No programa de hoje você vai saber o que a Porto Seguro traz de oportunidade e novidades para você. O programa seguro já está no ar. E para falarmos bastante de uma oportunidade única para você, corretor de seguros, você, corretora de seguros, nós vamos receber hoje aqui Adriano Arruda. Adriano, já de cara, obrigado pela presença, que é o diretor de produtos de crédito e soluções para a moradia do Porto Bank. Adriano, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Boris, voltar aqui para falar com você. Uma boa noite para você e para corretores e corretoras que estão nos assistindo aí, toda a sua audiência. Porto Seguro, Porto Bank não para, né? E realmente o mercado aí, né, de CAP, de fiança está agitado e você me dizia antes aqui do início da gravação, me traz novidades importantes. Qual é o destaque? Acho que a gente tem aqui um primeiro trimestre muito bom nos produtos de solução para moradia e fiança e capitalização, que é o que a gente usa. O mercado tem crescido bastante. A gente tem aproximadamente 15% de crescimento de um ano contra o outro, trimestre contra trimestre. Chegamos a mais de 300 milhões de prêmio emitido nos dois produtos. São hoje mais de 450 mil clientes assistidos por esses dois produtos na Porto. E num produto que ainda tem muito espaço para crescer, né? Estatística um pouco de mercado aí, entre 15% e 20% só dos aluguéis tem hoje algum tipo de garantia profissional, que é um fiança ou uma capitalização ou uma asseguradora. Então, a nossa grande expectativa aqui é conseguir participar mais desse mercado de locação com as soluções que a gente pode oferecer. Eu queria dividir aqui a conversa, um pouco de CAP, um pouco de fiança, mas os dois eu quero saber o que tem em comum é a jornada e a influência do próprio Porto Bank. Eu queria que você trouxesse dessa novidade, quem tem conta lá, como é que funciona. Depois a gente separa o fiança do CAP. Bom, para ambos os produtos a gente tem a jornada no nosso portal de atendimento do corretor, que é o Call, né? Para o fiança, clientes Porto Bank tem uma pré-aprovação e para o capitalização ele é aberto ao mercado, ele não passa por nenhum tipo de aprovação de crédito, então a gente consegue oferecer sempre uma solução para o inquilino, proprietário e nesse ecossistema imobiliário e corretor consequentemente. A jornada do fiança, por exemplo, ela já foi mais complicada no passado. Ou complicada talvez não, mais criteriosa, um olhar... Isso hoje realmente partiu para um caminho muito mais fácil. Eu queria que você descrevesse essa jornada, principalmente para o corretor, que sempre ficava assim, pô, vou demorar, vai me pedir mais documentos, tal. Como é que é essa jornada para o fiança hoje na companhia? O produto fiança, ele é muito próximo do produto de crédito e assim como o mercado todo de crédito evoluiu, a gente aproveitou, obviamente, a esteira e seguiu o mesmo caminho. Então, hoje, um inquilino entregando o CPF, qual o valor do aluguel e que tipo de coberturas ele quer, em segundos a gente devolve para ele uma cotação com um preço ajustado ao risco e, obviamente, com a opção também do capitalização, mas sempre muito rápido, muito fluido e com basicamente duas informações, que é o CPF, o valor do aluguel e aí o endereço do imóvel. Com essas três informações, a gente já consegue responder imediatamente. Vou fazer para você uma pergunta comprometedora, porque você me deu uma velocidade tão grande no fiança, que eu vou me arriscar perguntar para você se no CAP ainda é mais rápido do que o fiança. No CAP, como a gente não passa por aprovação de crédito, é praticamente emitir.
Então, também pelo portal, pelo call, que é o corretor online, que é a ferramenta que a Porto disponibiliza para os nossos corretores, em segundos a gente faz a emissão de um título de capitalização que vincula a garantia do aluguel ao título e, obviamente, trabalha como se fosse um calção, né? Legal. Adriano, pela experiência, claro, a gente tem dois tipos, eu vou chamar dois tipos de clientes. O que é aquele nosso cliente da corretora tradicional, que faz os outros seguros com a gente, que quando vai ter um imóvel para alocar ou vai locar, nos liga e nos pede a cotação e a gente entra dentro disso que você está colocando. Mas a figura das imobiliárias, parceiras do corretor, também viraram peças fundamental para distribuir mais ainda. Então, o corretor que tem uma imobiliária conhecida, cliente deles, que faz até o seguro da propriedade em si, como é que ele consegue ajustar e fazer essa parceria ainda mais forte? O quanto é possível hoje a imobiliária também ajudar nessa jornada? A imobiliária tem um papel fundamental nesse processo e ele é sempre o primeiro captador, né? Porque ele trabalha com o inquilino e com o proprietário, então ele é o primeiro aglutinador desse ecossistema. O que a gente disponibilizou para auxiliar tanto o corretor quanto a imobiliária é o que a gente chama de portal das imobiliárias. Então, o corretor cadastra suas imobiliárias parceiras, a imobiliária entra faz o seu login e automaticamente ela já está vinculada ao seu corretor e ela pode fazer todo o processo, tanto de capitalização quanto de fiança. E bem lembrado, o seguro incêndio, que é o obrigatório, também no portal. E nesse portal ela faz a cotação e ela tem a mesma velocidade de resposta que o corretor teria fazendo via call. Então a gente conseguiu, de alguma forma, preservar a participação do corretor no processo, que é importante para a gente, mas transferindo a velocidade e a praticidade direto para a imobiliária que fica na ponta e que é quem está no calor da operação. E pelo que você está me falando, evita aí um trabalho duplo, quer dizer, ela prepara tudo, manda para o corretor que prepara, vai lá no call, quer dizer, ela já tem, pelo que eu entendi, um login direto, ou seja, ela já manda as informações, claro, o corretor ciente disso, mas ele está acompanhando o processo, ele não precisa pôr a mão também no processo, é isso? Exatamente. O objetivo do portal é justamente levar agilidade para a imobiliária, que ela possa fazer isso online com o inquilino na sua frente, se for o caso, e ao mesmo tempo preservar toda a passagem de informação para que o corretor consiga acompanhar e cuidar realmente daquele grupo de imobiliárias que tem no seu portfólio. Esse processo ele tem que atender muita gente. Esse tipo de trabalho, pela rapidez, pela eficiência nas respostas, deixa todo mundo mais satisfeito? Deixa. Eu sempre brinco que esse é o nosso único seguro que tem mais do que 3 entidades no processo. Num seguro tradicional de automóvel, residencial, de vida, você tem o cliente, o corretor e a seguradora. Esse é o único produto que eu tenho: inquilino, proprietário, imobiliária, corretor e seguradora. Então, obviamente, o fluxo de informação passa por muito mais gente. O nosso grande objetivo aqui é transformar esta experiência tão fluida quanto é hoje fazer uma contratação de seguro de automóvel ou uma contratação, inclusive, de crédito. A gente tenta colocar dentro das plataformas da Porto a simplicidade em 100% dos processos de contratação. Então, assim como eu contrato um crédito em 2 cliques, a gente faz com que um fiança também seja contratado em 2 cliques, uma capitalização da mesma forma. Legal. Adriano, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Tenho muita coisa para conversar com você, não sai daqui, fica aqui me esperando, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Você sabia? A Yellow e a HDI têm um portfólio completo com amplas coberturas e assistências diferenciadas que protegem desde lojas de shopping até o próprio shopping. Ficam protegidas das pequenas pousadas até grandes hotéis, escolas de bairro até universidades e pet shops até hospitais veterinários. É isso mesmo, protegemos pequenas, médias e grandes empresas dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. Fale com o seu atendimento comercial e comece já sua jornada de crescimento nesse segmento.
Você sabia? A Surrai Seguradora é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões, de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com seu corretor. Eu avisei, Tadeu. Eu avisei. Vai que o carro quebra, vai que o pneu fura, vai que a gente fica preso na estrada. Tadeuzinho. Vai buscar ajuda. Vai dar não, Tadeu. Deu ruim pra mim também. Vai que você não tem com quem contar. Aí é bom contar com a Bradesco Seguros. Pra todo tipo de vai que. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Conte com a Casper e estude nos melhores cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, rádio, TV e internet. Neste domingo, no Edição Extra, o trabalho minucioso de restauração de obras de arte degradadas. É muito importante manter essa obra de arte viva para as futuras gerações. Os projetos criativos desenvolvidos pelos alunos da Faculdade Casper Líbero. E a Casper, ela tem uma estrutura que oferece a imaginação, né? E o processo de publicação de um livro, da escrita até a distribuição. A melhor parte da publicação, eu acho, é quando a gente encontra os leitores. Edição Extra, neste domingo, 11 da noite. Estamos de volta com o programa de hoje, batendo um papo com Adriano Arruda, diretor de produtos de crédito e soluções para a moradia do Porto Bank. Eu gostei desse título todo, hein? Tá bacana. Eu queria também fazer uma pergunta, que eu acho que eu já sei a resposta, mas temos que atender os corretores principalmente. Eu tenho hoje já a conta do Porto Bank, eu tenho o meu seguro dentro da Porto. Eu já tenho uma pré-aprovação, uma pré-análise para ser ainda dar mais fluxo, aquilo que a gente falou no bloco anterior. É assim que funciona? Sim, assim como nossos produtos de crédito, clientes Porto são pré-aprovados. Então, quando a gente fala de crédito com garantia de veículo, todo cliente que tem um veículo na Porto já tem uma pré-aprovação também para este crédito. No Fiança trabalha da mesma forma. Todo cliente Porto Bank ou Porto Seguro já tem uma pré-aprovação para o Fiança. Obviamente, vai passar por uma análise em relação ao valor do aluguel, ao valor do imóvel, para a gente fazer o complemento da aceitação. Outro dia, na experiência no escritório, e que agora eu quero dividir com todos os colegas corretores, mas eu quero a sua confirmação, que a minha não vale muito nessa época, assim, eu tenho um cliente, eu quero alugar um imóvel, eu tenho um cliente e esse cliente não é validado no processo de fiança. Antigamente eu tinha que começar tudo de novo e pedir proposta, discutir o CAP. Isso parece que foi automatizado. Entrou um cliente que ainda não atinge todos os requisitos para ter o crédito do seguro fiança, a Porto automaticamente já influencia ou manda ou sugere um CAP? Isso. Como capitalização não passa, a gente comentou por análise de renda, o que a gente coloca no portal das imobiliárias é uma resposta automática. Inclusive, se ele for aprovado no fiança, eu também mostro uma proposta de capitalização para ele. Então, a gente sempre busca, no objetivo da Porto, não dar não para o cliente. Ele sempre tem algum tipo de opção. Ainda que não seja aquela primeira que ele escolheu, ele não vai sair da nossa conversa sem ter alguma opção na mão para poder fazer a locação do imóvel, que é para muitas pessoas um momento muito importante, principalmente no inquilino. E já também é uma proposta da imobiliária ou nossa corretora, fala assim, não vem com proposta de fiador, já tem aqui um fiador profissional, já tem uma empresa que é fiadora. E por falar
dentro da ética que nos permite aqui, recentemente a gente viu uma notícia aí de uma grande operadora de locação, entre aspas, mas com letras garrafais, deixou um monte de gente na mão na garantia de aluguel. É uma operação que a gente sabe que não tem o vínculo ou não tem a forma correta, SUSEP, regulamentada, etc. e tal. Isso fortalece a nossa imagem corretora e seguradora para oferecer produto realmente garantido? Boris, a gente busca sempre no modelo seguro, a gente é regulamentado pela SUSEP, então tem uma série de reservas, tem uma série de controles de solvência. Então, toda vez que a gente vai ao mercado, a gente ressalta o quão é importante ter a segurança de uma empresa muito sólida. A Porto está no mercado desde os anos 90, a gente tem mais de 30 anos de experiência nesse produto, com muita proximidade junto aos clientes, o que é super importante. E sempre, obviamente, olhando qual é o objetivo final desse produto. O objetivo final do produto é não deixar o proprietário na mão, não deixar o proprietário sem a renda, que em muitos dos casos é a renda principal que ele tem, o aluguel de um imóvel. E despesas dele fechado, como condomínios, etc. e tal. Exato, porque, e aproveitando e já me adiantando, as coberturas podem ser, além do próprio aluguel, as coberturas acessórias a um aluguel, que são condomínio, IPTU, as contas de água, luz, eventualmente até multas condominiais e rescisão contratual. Então, tudo pode ser enquadrado dentro do seguro fiança ou do próprio capitalização e o proprietário não vai ter nenhum susto de perder esta renda de uma hora para outra sem ter a capacidade de contar com alguém. Então, as seguradoras, sendo empresas muito reguladas, a SUSEP é um órgão muito parceiro das seguradoras, mas também muito crítico em relação à solvência e à segurança, ajuda a gente a ter um mercado bem regulado e bem estável. Adriano, eu estaria errado de falar isso que você falou da tranquilidade para o proprietário do imóvel. Eu colocaria também, na minha opinião, que é uma tranquilidade para o próprio inquilino, porque o inquilino, por algum motivo familiar ou de negócios, ele é obrigado, ele se vê obrigado a interromper aquele processo ou foi obrigado a atrasar, enfim. Também é uma tranquilidade que ele não vai ter nenhum susto maior do que acertar as contas lá, junto com a seguradora ou junto com o CAP, e ele sai mais tranquilo de uma situação ruim para ele. Exatamente. Acho que a parte do inquilino que faz muita diferença no processo primeiro, não ter que pedir favor para ninguém, porque a gente sabe que pedir fiador é sempre uma situação delicada, no mínimo. Ele vai ter a possibilidade de ter na mão uma potência maior na hora de alugar, porque ele traz consigo uma marca forte que vai dar essa segurança para o proprietário e além das coberturas que a gente também, dos serviços que a gente também presta para que facilite a vida dele. Encanador, eletricista, algum tipo de problema a gente também estende. Então, ele engloba vários pontos importantes. Além de não incomodar ninguém da família, ele tem mais um poder maior de negociação com o proprietário e ainda traz uma questão de solução para o seu dia a dia, que são as assistências Porto. Essas assistências Porto, que aliás vem crescendo de uma forma muito bacana e tal, ela tem um efeito importante para todo mundo de novo, né? Quer dizer, o inquilino não liga para o proprietário, não liga para a imobiliária, ele já liga lá para o 0800, detecta o problema e tem o problema resolvido e dá uma satisfação para todas as partes também. Ou seja, eu terceirizei, cada um terceirizou o problema para Porto Serviços, que vem realmente crescendo. É essa a sensação também, fazer uma jornada de todo mundo mais tranquila, sem relâmpagos. Esse é o grande objetivo. Porque, de novo, desconfortável o inquilino ter que ligar para o proprietário e dizer: olha, está vazando o cano, de quem é a responsabilidade? O que eu peço 3 orçamentos, você manda alguém de sua confiança? Essa conversa não precisa existir se a Porto pode, de alguma forma, prover, com toda a experiência da Porto Serviços, uma solução para isso rápida, com os nossos prestadores que são super bem treinados, acho que referência no mercado em relação ao atendimento, à qualidade do serviço prestado. Então, como você falou, liga no 0800, chama o prestador Porto, ele resolve e seria uma ótima notícia se eu tivesse um imóvel alugado e o meu inquilino dissesse: olha, liguei para Porto e já resolvi o problema do cano aqui, então só estou te informando. Eu, como proprietário, ia ficar muito satisfeito. Seria arriscado da minha parte dizer o seguinte: no momento em que é imobiliário, claro, tudo combinado entre as partes, ela tem lá um imóvel de um cliente dela.
De repente, esse imóvel é alugado e o seguro é feito por você e não da pessoa proprietária do imóvel, mas de repente você tem um lead na sua carteira, entra um inquilino que vai usar um porto-serviço, por exemplo, é um outro lead. Se o corretor tiver uma inteligência, um processinho de se comunicar com essa pessoa, ele tem um futuro cliente pela frente? Acho que aqui o corretor tem muito a aproveitar desse ecossistema. Ele tem acesso a um proprietário que não necessariamente ele teria, porque afinal isso vem da imobiliária, Sim. numa busca completamente diferente, afinal o proprietário foi lá e colocou um imóvel para alocar. O inquilino também não necessariamente é um cliente que era deste corretor, porque também é a imobiliária que capturou esse inquilino nos processos normais de contratação, mas a partir desse momento que ele está dentro do ecossistema, o corretor tem um espaço enorme para identificar oportunidades, tanto dos serviços que são os serviços emergenciais, que estão incluídos no processo, quanto os serviços de conveniência, que são vendidos também diretamente para o cliente, agora de forma avulsa, não necessariamente para cliente da companhia. E sem contar que acho que a mais favorecida é a própria imobiliária, porque ela presta, através dela, né, um bom serviço tanto para o proprietário do imóvel, que é o cliente dela, como ao inquilino também. Ou seja, a reclamação tende a zero, tá? E preserva o imóvel, que no final do contrato é a parte mais importante, porque o proprietário quer manter o seu imóvel na condição ideal. Fica bom para todo mundo, é um ganha-ganha. E o inquilino, quando sai, sempre tem responsabilidade sobre como está o imóvel, então quanto melhor ele mantiver aquele imóvel, menos problema ele vai ter na saída também. Legal. Adriano, vamos para mais um intervalo comercial. Tem ainda um restinho de conversa para um terceiro bloco, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório, ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores, até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar, para ser uma nova seguradora todos os dias, para proteger você e tudo que é importante para você. HDI Seguros, protegendo o seu mundo. Tinha acabado de comprar o carro, está muito legal com ele, e de repente entra uma rotatória. Acabou que deu uma prensada do carro dele contra a minha, empurrou o farol para frente e quebrou as presilhas. Na hora foi um susto muito grande. Minha franquia de R$ 8.500. E aí, falando com o corretor aí, né, que falou assim, olha, você tem direito aos pequenos reparos. Você pode usar assistência de farol, lanterna, retrovisor e lataria e pintura também. Cada assistência ali acho que foi R$ 150. Foi um alívio, né? Avisei, Tadeu. Eu avisei. Vai que o carro quebra, vai que o pneu fura, vai que a gente fica preso na estrada. Tadeuzinho. Vai buscar ajuda. Vai dar não, Tadeu. Deu ruim pra mim também. Vai que você não tem com quem contar. Aí é bom contar com a Bradesco Seguros. Pra todo tipo de vai que. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Este é o Felipe Márcio. Ele é como você ou eu. Não é famoso, não é piloto, não tem milhões de seguidores. Mas o Felipe Márcio tem um seguro alto Tóquio Marine. Quando ele precisa, a gente resolve. Porque neste momento, ele é a pessoa mais importante do mundo. Fica tranquilo, senhor Márcio. Precisa de carro reserva? Seja importante como o Felipe Márcio. Faça um seguro alto Tóquio Marine. Tóquio Marine resolve.
esportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Domingo, o assunto é um só no mundo da bola e no Mesa Redonda. Que loucura o Mundial de Clubes da FIFA. Confronto histórico. Veja os lances e a repercussão de Palmeiras e Chelsea 4 anos depois. Direto dos Estados Unidos, Felipe Facincani entra na área com os bastidores do Verdão. Reencontro de gigantes. Os melhores momentos de Corinthians e Boca Juniors. A celebração da final que rendeu o primeiro título da Libertadores ao Timão. E contagem regressiva. As novidades de Santos e São Paulo na volta do Brasileirão. Mesa Redonda, ao vivo, neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, batendo um papo com Adriano Arruda, falando em CAP, falando em fiança, trazendo um monte de novidade. Eu queria que você explicasse para todo mundo como é que eu me transformo num corretor de elite e o recado para o corretor que ainda não é elite buscar esse caminho. Boa pergunta, Boris. A gente criou um processo para especializar os corretores, vocês corretores, nesse tipo de produto, tanto no fiança quanto no capitalização. Então, a partir de um volume de venda, o corretor se transforma no que a gente chama de corretor elite. E o corretor elite tem uma série de vantagens, além de ter um atendimento exclusivo, uma linha direta para eventualmente solucionar seus problemas e tirar dúvida, ele tem também um bonificador de comissão. E esse é só a primeira parte do que é entrar no ecossistema do fiança e do capitalização da Porto. Então, a gente deixa aqui o convite para corretores imobiliárias, tanto inquilinos quanto o proprietário, em sempre que tiver uma locação para fazer, que tiver uma negociação desse tipo, procurar tanto a imobiliária quanto o seu corretor, porque a Porto vai estar sempre disponível para explicar, para ajudar, para gerar uma solução que seja interessante, seja viável e que gere a maior tranquilidade possível. O nosso grande objetivo é ser um porto seguro para as pessoas, para os clientes. Então, esse é mais um produto que a gente vai nessa linha para tentar, de uma forma muito simples, muito suave, evitar problemas futuros, que acho que esse é o grande objetivo tanto do seguro quanto dos produtos do Porto Bank e de todos os produtos do portfólio Porto. E nunca é demais lembrar que falar sempre para o corretor que você também opera nessas carteiras. O segurado precisa saber tudo aquilo que a gente pode fazer por ele, concorda? Exatamente. Acho que super importante, bem lembrado, a gente não dá resposta negativa para o cliente. Então, sempre que o cliente precisar de uma solução, o corretor vai ter uma solução Porto para entregar para esse cliente que é o inquilino que está precisando fazer uma locação. Legal. Adriano, infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso papo. Quero mais uma vez agradecer a tua disponibilidade de trazer essas boas novidades. Boa sorte e sucesso nas vendas e eu espero que os corretores realmente atendam o teu chamado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim é sempre uma honra participar. Uma boa noite e corretores imobiliárias, contem conosco no que a gente puder ajudar. Legal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz.
Você pronto para viver o melhor?